E para a fala de abertura, convido ao palco a advogada Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo de 2022 a 2024. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Bom dia a todas e a todos os presentes. Cumprimento a todos na pessoa da Luísa, que está aqui pilotando esse debate interessantíssimo. Nós já estamos aqui na segunda mesa. Cumprimento meus companheiros de mesa, ministro Vinícius, professor Rubens, professora Vera, professor Conrado, ministra Edilene e a todos os presentes aqui. Bem, no ano passado, a OAB São Paulo entregou ao ministro Fachin o primeiro produto da Comissão de Estudos para a Reforma do Sistema de Justiça. A OAB São Paulo criou uma comissão de estudos para a reforma do sistema de justiça. O primeiro produto dessa comissão foi uma minuta de um código de conduta. Eu quero até sublinhar que nós nomeamos código de conduta, não é um código de ética, e nós sentimos que há uma diferença nisso, porque não é um código com regras genéricas que estão eventualmente já dispostas nos códigos, na LOMAN, não. É um código detalhado que entra um pouco mais no detalhe da conduta, do comportamento que se espera ético de cada ministro do Supremo Tribunal Federal e até em atendimento aqui ao que foi dito pelo Beto, aqui na nossa mesa anterior, também no ano passado, o Tribunal de Ética da OAB São Paulo, respondendo a uma consulta sobre comportamento ético da advocacia, porque de fato concordo aqui com o que foi dito, a questão aqui é de ética do sistema de justiça, né? Integridade, ética, transparência do sistema de justiça e não só dos juízes ou magistrados. E essa decisão do Tribunal de Ética foi bastante importante porque disse, né, a comissão da nossa turma, que é uma turma que faz consulta, que responde a consultas em abstrato, era uma consulta sobre se é ético ao advogado patrocinar viagens, fazer convites aí portentosos a membros do judiciário, e o Tribunal de Ética disse claramente que não é uma conduta ética, que não é um comportamento aceitável. Então, faço coro àqueles que dizem que, de fato, o que nós estamos propondo é uma reforma, um olhar novo sobre o sistema de justiça e não só sobre a magistratura. Mas, dito isso, quando nós apresentamos essa minuta, houve muitas críticas. Algumas críticas de fundo, algumas críticas de mérito, dizendo que o Código de Conduta não era necessário, de que já existe legislação suficiente, de que isso seria munição para os detratores do tribunal, seria uma forma de tornar o tribunal alvo de críticas e etc. Mas uma segunda crítica, que era o tempo. Muita gente nos disse, precisamos de uma reforma, mas não agora. Muita gente nos disse, esse é o pior momento, Luísa, para fazermos o que estamos fazendo aqui. Esse é o pior momento para abrir uma discussão sobre as necessidades de reforma de um sistema de justiça. E eu quero aqui, nos minutos que me são aí concedidos, eu vou defender uma tese aparentemente contraditória. Eu, de fato, acho que esse é o pior momento possível para reformar o sistema de justiça. Mas também é o momento em que isso é mais necessário. Então, vou tentar expor essa tese aqui rapidamente. É o pior momento, porque a crítica ao judiciário está sendo instrumentalizada por quem não quer corrigi-lo e sim capturá-lo. É o momento necessário, porque essa captura só é possível se o sistema estiver fragilizado. Então, é inegável que existe, se o nosso painel fala também da imbrincação da política com o judiciário, eu também quero dizer que existe um uso político, no pior dos sentidos, das críticas que se fazem. E esse é um temor, esse é um perigo que nós temos que evitar. Né? Agora, defender a independência judicial e reformar o judiciário, na minha ótica, não são movimentos opostos. Eles são o mesmo movimento. E eu quero começar por uma notícia que ouvi através da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, em 2024, lançou um podcast que eu achei muito interessante, chama Autoritários, se não me falha a memória, e conta um pouco sobre as ondas autocráticas da nossa era moderna e
expõe uma premissa que me parece conceitualmente robusta, de que nós estamos vivendo uma onda autocrática, né? De que há ondas democráticas e ondas autocráticas, enfim, num movimento mais ou menos pendular, e que nós estamos vivendo isso em âmbito global, uma onda autocrática. E essa onda autocrática ela tem duas características distintas das ondas anteriores. Primeiro, é uma erosão a partir de dentro. É uma erosão da democracia que não é pelo tanque na rua, não é pelo golpe de Estado tradicional, mas uma erosão, muitas vezes, que vem dentro do próprio sistema, através do próprio sistema. A segunda questão, a segunda característica dessa onda autocrática é o mimetismo democrático. Muitos autocratas querem parecer democratas, querem parecer defensores da democracia, se elegem pelo voto popular e, não obstante, quando chegam ao poder, começam a minar de dentro as instituições. E esse cenário, ele coloca uma luz muito forte sobre o judiciário. Porque se nós estamos falando de um método em que a erosão é por dentro e se preserva uma fachada democrática, então há um obstáculo que precisa ser removido antes de todos os outros, que é o judiciário. Ou seja, dentro dessa metodologia das autocracias modernas, a captura do judiciário é pré-condição. Ter um judiciário cooptado, ter um judiciário enfraquecido, ter um judiciário subjugado, isso é o alvo prioritário dessa metodologia e desse entendimento, dessa ótica, dessa forma de ver as coisas. Eu quero aqui trazer rapidamente, sem querer abrir demais o debate, até porque não é tempo, mas o exemplo de El Salvador, em que, assim que a Assembleia foi eleita em 2021, 5 dos ministros da Corte, da Sala Constitucional, que são os ministros que decidiam sobre questões constitucionais, foram simplesmente removidos. Removidos pela Assembleia, removidos pelo Legislativo. Um ano depois, um terço dos juízes foi aposentado por uma reforma do Judiciário que baixou a idade para 60 anos e um terço, sob um argumento de depuração, de purificação, foram aposentados. E isso mostra como a captura do judiciário pode ser perigosa e tem uma trilha própria. E eu digo isso e insisto, é preciso reformar. Mas é preciso reformar sob uma ótica de fortalecimento das instituições e não do enfraquecimento delas. E esse é o ponto. Porque a captura, para que exista, precisa de um terreno preparado, precisa de um judiciário, ou melhor, de um sistema de justiça enfraquecido. A captura do sistema de justiça é muito mais difícil quando o sistema de justiça é prestigiado. Ela é muito mais fácil quando eu tenho um sistema de justiça impopular. E aqui eu preciso fazer uma ressalva. O sistema de justiça não está aí para agradar. O poder judiciário é, antes de mais nada, um poder contra-majoritário. É um poder de minorias. Não é um poder de maioria, como é o poder executivo, por exemplo, e mesmo o poder legislativo. Mas ainda assim ele tem que ter credibilidade. Ainda assim ele tem que ter confiança. A deslegitimação prévia é o que torna a captura politicamente barata. Porque quando o tribunal é atacado, quando o sistema é atacado, ninguém sai em sua defesa. Agora, esses ataques têm que ser divididos em duas ordens. A primeira são ataques ilegítimos externos ao sistema. Externos ao sistema, eu digo externos aos interesses do sistema. Críticas de viés manifestamente político-partidário, tentativa de interferência, inclusive internacional, no funcionamento dos tribunais, propostas de reforma cujo único intuito é minar a independência judicial. Essas não podem ser toleradas. Essas não fazem parte da nossa pauta. Agora, a segunda ordem de críticas são críticas originadas por problemas internos e são críticas legítimas. E uma crítica não deixa de ser legítima porque um discurso autoritário a repete. Uma crítica legítima e que tem fundamento deve e merece ser ouvida para a melhoria do próprio sistema. Se nós abandonarmos a discussão sobre reforma do sistema de justiça
para o discurso autoritário, nós abandonamos também o modelo dessa reforma. E isso pode ser extremamente perigoso. Há dois modos de perder essa disputa e eles são simétricos. E o ministro Fachin aqui já falou. Um é reformar sem cuidado e abrir portas para captura. Ou seja, fragilizar a independência do judiciário, e ela tem que ser fortalecida. O outro é blindar o sistema contra qualquer autocorreção em nome da defesa da democracia e deixar que a crítica só possa ser feita por quem quer destruí-lo e não por quem quer preservá-lo. Segundo o Datafolha, de março desse ano, 43% dos brasileiros diz não confiar no Supremo Tribunal Federal, o maior índice desde o início da série histórica. Entre os que dizem confiar muito na corte, o índice caiu de 24% para 16%. E esse não é um problema só do Supremo. O percentual de brasileiros que dizem não confiar na justiça como um todo passou de 28% a 36%, o maior nível da série iniciada em 2017. E os levantamentos situam esse desgaste em 3 fatores: decisões controversas, questionamentos éticos envolvendo ministros e as críticas ao encastelamento do judiciário, a questão, por exemplo, dos penduricalhos, que a sociedade não consegue entender o porquê. Mas tem um dado nessa pesquisa que eu acho muito relevante. 79% dos entrevistados afirmaram que os magistrados não deveriam julgar processos que envolvem clientes de familiares. 78% são contrários à participação de ministros como sócios de empresas privadas. O que esses números nos dizem? Não é que a população quer menos judiciário, é que a população quer um judiciário com regras. A população quer um judiciário melhor. A população quer um judiciário mais confiável. E que judiciário que nós queremos? Um judiciário que seja plenamente isento e confiável. E, para isso, o Código de Conduta para as Cortes Superiores, o reforço às regras de impedimento e suspeição no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, uma corte que não se vergue ao nepotismo, ao lobismo, ao tráfico de influência, à hereditariedade nos tribunais superiores. Segundo, um judiciário que seja acessível, que esteja presente, que configure a presença do Estado em cada comarca, com juízes e promotores, defensores e advogados inseridos no contexto social, próximos à população, que use a virtualização para encurtar distâncias e não aumentar, em que a voz do cidadão seja ouvida nas sustentações orais da advocacia, nas salas de julgamento. Um judiciário que seja eficiente, porque concordo aqui com o secretário que integridade inclui eficiência. Um judiciário que não entregue a prestação jurisdicional não é um judiciário confiável, que entregue justiça a tempo e hora, que não permita que os processos se estendam indefinidamente, sobretudo em benefício do Estado e contra o cidadão. E, por fim, um judiciário que seja diverso, que tenha diversidade de gênero, que tenha diversidade de raça, de classe, ou seja, que seja um judiciário que espelhe a nossa sociedade. E é a partir destes anseios legítimos que qualquer reforma tem que ser pensada. Uma reforma a favor da prestação de contas, da transparência, da ética, da colegialidade, da fundamentação, da previsibilidade, mas contra tudo que reduz a independência decisória. Prestar contas e obedecer são coisas distintas. Toda reforma que aumenta a prestação de contas sem tocar na independência fortalece o sistema. Toda reforma que reduz a independência decisória sem aumentar a prestação de contas captura. E por isso nós voltamos ao paradoxo inicial aqui da minha fala. Essa onda de autocratização, essa onda global de autocratização, mostra que o sistema de justiça é alvo prioritário. A experiência comparada mostra que o alvo cede quando está enfraquecido. E os dados brasileiros mostram que o nosso está enfraquecido, em parte por ataques ilegítimos, que devemos repelir sem concessão alguma, mas em parte por problemas nossos, que nós podemos e devemos resolver. Se isso é verdade, a pergunta, por que reformar, está respondida. E a resposta não tem nada de defensiva. Nós reformamos, ou propomos uma reforma, porque a credibilidade é a única blindagem que não depende de quem estiver no poder.
um tribunal em que a população confia, é um tribunal caro de capturar. Reformar o sistema de justiça hoje não é ceder aos adversários, pelo contrário, é fortalecer esse sistema e contribuir para que, eu aqui, me filiando ao time dos realistas esperançosos, não é? Que foi aqui lançado, espero que com realismo e com coragem a sociedade brasileira consiga resistir. E a sociedade brasileira consiga atravessar os próximos 75 anos desse século XXI, firme na defesa do Estado social e democrático de direito. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia, por essa fala inicial. Antes dos painéis, eu reforço que todos podem participar enviando perguntas e comentários durante os debates. Quem está online pode usar o número de WhatsApp que está na tela, e quem está aqui no auditório, basta escanear o QR Code das credenciais. O segundo painel desta manhã discutirá o tema independência e politização judicial, com foco no equilíbrio entre a autonomia do judiciário e a influência de fatores políticos na atuação da justiça. Para essa conversa, eu chamo ao palco a professora Vera Caran de Chueire, da Universidade Federal do Paraná, o professor Rubens Gleiser, da FGV Direito São Paulo, Conrado Rubner Mendes, professor da Faculdade de Direito da USP e colunista da Folha, e Edilene Lobo, ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral no biênio 2023-2025, e Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Muito obrigada a todos mais uma vez pela presença. Para a gente começar, queria que cada um fizesse algumas considerações iniciais aí num período de 5 minutos. Professora Vera, por favor. Bom dia a todas e todos, os que me ladeiam, as que me ladeiam aqui. É uma enorme alegria estar aqui na Folha. Obrigada, Luísa, Ricardo Baltazar, enfim. Em 1990, eu tive uma curta passagem aqui na Folha, eu trabalhei aqui, e retornar foi uma emoção grande, porque quando eu cheguei, a minha memória era que lá embaixo no térreo tinha umas máquinas gigantes onde o jornal era rodado, e essas máquinas não existem mais. Então, Rubens, Conrado, Edilene, Vinícius, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Independência judicial não é um privilégio concedido à magistratura, aos juízes, às juízas. É um atributo da democracia constitucional, é uma qualidade da democracia constitucional, é uma garantia de uma cidadania que a gente quer, né? E, claro, a independência ela existe para assegurar ao judiciário de que ele possa decidir contra interesses privados, de grupos econômicos fortes, contra governos de ocasião, enfim, contra quem detém o poder econômico das armas e outros, né, tipos de poder. Eu queria também saudar a Patrícia, né, dizer que, desculpe não ter feito antes, mas dizer que para nós mulheres tê-la, né, à frente da OAB foi um marco, e parabéns pela sua fala. Mas voltando aqui, né? Então, sempre que a Constituição exigir, sobretudo para proteção, garantia e efetivação dos direitos fundamentais, a independência tem que estar em jogo, né? Especialmente no caso do STF, isso é relevante porque é uma corte que julga questões difíceis, né? Como a Patrícia já disse, o judiciário é contra-majoritário, esse é um traço, e quando se trata da Corte Constitucional, quando ela enfrenta, por exemplo, questões como o aborto, a liberdade de expressão,
o orçamento secreto, a questão da independência é um requisito de que aquela decisão vai estar nos protegendo, né? Protegendo a quem acredita na democracia constitucional, protegendo a própria democracia constitucional. E a independência não pode ser confundida com falta ou ausência de controle, né? Ou seja, uma instituição independente não está imune ao controle, ao contrário, ela exige, ela requer controle, ela não está imune a prestar contas, né? Tem que ter uma accountability, ela não está imune à crítica pública, quer dizer, quanto mais poder, maior a exigência de que os procedimentos, enfim, de que a responsabilidade e o controle institucional, de que os procedimentos sofram esse controle e de que a responsabilidade possa ser aferida. Então, quando a gente fala em independência judicial, eu acho que a gente pode colocar as seguintes questões, né? A independência em relação a quem, independência para quê, né? O que é essa prestação jurisdicional independente e a que tipo de responsabilização a corte e aqueles que estão na corte se submetem em nome da independência. Então, pensando no que você antecipou, Luiz, sobre a relação entre os poderes, e isso já apareceu no painel anterior, e aqui eu já vou concluindo, o Supremo deve ser, sim, independente em relação ao Congresso, em relação ao Executivo, em relação, mas, sobretudo, a interesses econômicos, partidários, mas essa independência não pode proteger decisões que são tomadas a partir de interesses pessoais, cálculos políticos, etc. Então, aqui eu finalizo a minha primeira fala. Muito obrigada. Vamos voltar, sem dúvida, a esses assuntos, professor, ao longo do debate. Professor Rubens, por favor. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite, é uma honra estar aos colegas falando com essa plateia sobre esse tema tão premente. Eu vou colocar um argumento um pouco arriscado, que eu acho que é o seguinte. A fala da presidente professora Patrícia transparece o seguinte: olha, há uma expectativa de que o Supremo volte à ortodoxia. Previsibilidade, segurança jurídica, qualidade da argumentação, qualidade da deliberação, respeito aos precedentes e por aí vai. Uma longa lista, bem consolidada, da qual a gente viu o Supremo se afastar ao longo do tempo com cada vez mais intensidade. Esse é um diagnóstico que está muito bem estabelecido. E parte do que nós estamos fazendo aqui é discutir como podemos ajudar o Supremo a voltar a essa ortodoxia, a essa normalidade. Eu gostaria de sugerir que não é possível ou adequado pensar o que pode ser feito com o Supremo sem pensar como superar a crise política. Porque me parece que esse problema do Supremo se agrava em decorrência do cenário político. Porque de 2015 em diante, se a gente precisa colocar, então, a última década, nós vimos um processo em que o nosso sistema, que depende muito de uma coordenação de alguns agentes, algumas instituições capazes de coordenar os conflitos políticos e pensar como resolver eles no médio e no longo prazo, foram perdendo força. De 88, qual era o desenho inicial? A força era do presidente da República. E ele fazia essa coordenação, comandava o Congresso, tem todos os estudos do presidencialismo de coalizão e sua funcionalidade, especialmente com o FHC 1 e 2, Lula 1 e 2. Ao longo do tempo, nós começamos a ter uma fragilização do presidente da República e começamos a ter uma desestabilização também das lideranças partidárias, de qual que é o papel do Senado, qual que é o papel da Câmara dos Deputados, o controle do orçamento. E aí, o que parece que vai acontecendo? Que muitos desses problemas de coordenação de conflitos vão tendo alocações no presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso gera mais disputas e elas são levadas ao STF. Me parece que o STF foi sendo chamado para a política para ir resolvendo conflitos naturalmente políticos. Então, não só definir as regras do jogo, que é o direito constitucional, mas arbitrar as acomodações políticas. E, com isso, os problemas da política vieram para dentro do Supremo.
Não que o Supremo fosse super saudável, ele tinha seus problemas. Mas essa demanda política, esse papel que aumenta o seu protagonismo, exacerba os seus problemas. Então, as decisões respeitam cada vez menos precedentes, porque a lógica de resolver problema político é ad hoc, é liminar, é modulação de efeito, é negociação e ADI. Todas essas ferramentas, elas não surgem, sabe, dos astros. Não quero ofender nenhum astrólogo, mas a ideia é que tem uma conjuntura política que empurra o Supremo para isso, e com isso o Supremo ganha muito poder, e com isso você junta a fome com a vontade de comer. Por que que isso o que isso gera na população e na comunidade jurídica? Uma percepção de politização indevida e inadequada. E qual que é o efeito disso para a legitimidade? A legitimidade é o tribunal cumprir a sua missão institucional, que é uma coisa. Outra coisa é a percepção que existe, a percepção de legitimidade, alguns autores chamam de legitimidade sociológica. Quer dizer, o quanto que a comunidade em geral e a comunidade política tem uma noção difusa, um apoio difuso de que o Supremo está fazendo o seu trabalho. Não concordar com essa, com aquela decisão, mas que, no geral, acertando ou errando, havendo críticas, sendo uma instituição como qualquer outra, no geral, está fazendo o seu trabalho, mais acertando do que errando. E essa percepção de legitimidade, essa legitimidade sociológica, colapsou. Qual é o problema para o Supremo? Tradicionalmente, na experiência comparada, o que mantém a força de um tribunal é a legitimidade sociológica. Não tem exército, não é dono do dinheiro, precisa de uma adesão voluntária. Se tem um mandado de prisão e a Polícia Federal fala, não vou cumprir, não se cumpre. Você fala, Senado, casse o deputado. Ele não caça o deputado, não acontece nada, ele depende de uma adesão voluntária e ela está calcada nessa sedimentação de autoridade e confiança, como a professora Patrícia falou. Agora, tem um mistério do Supremo que ele está com essa legitimidade colapsada e, no entanto, é um tribunal extremamente forte. É um mistério como ele faz isso. E a gente pode falar sobre isso, mas o fato é que é uma situação muito frágil. E é muito deletério para o nosso sistema que a instituição responsável por resguardar o Estado de Direito esteja também sendo a guardiã das acomodações políticas. Então, assim, a gente precisa normalizar a política e retomar os espaços de coordenação para que o Supremo seja capaz a voltar à normalidade e ortodoxia. Muito obrigado. Professor Conrado, por favor. Obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos os amigos e colegas. Eu havia feito anotações para saber o que falar, mas provocado por Vera e Rubens que começaram, acho que vou tentar combinar as duas coisas. A Vera, do ponto de vista mais conceitual, disse algo que eu queria falar também, né? Existe um certo senso comum, e esse senso comum é correto de alguma maneira para dizer que a independência judicial é uma pré-condição do Estado de Direito, pré-condição de um regime de legalidade, pré-condição, portanto, da liberdade, a autonomia do juízo que juízes fazem nessa engrenagem do Estado de Direito é necessária. Então, mas esse senso comum não ajuda muito, porque ele é muito evidente. Então a gente precisa, de fato, perguntar qual independência judicial e qual independência judicial é aceitável. E acho que a Vera concluiu bem que independência judicial não se confunde com ausência de controle, ausência de prestação de contas, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista ético, assim por dizer. Não quer dizer soberania absoluta, não quer dizer que um tribunal possa se dignar a dizer que um código de ética não se aplica a ele, né? Não é formalista nesse sentido. Então, e essa independência judicial acaba servindo para outros fins, essa independência judicial magistocrática, por assim dizer. Existe um mito de que o judiciário, de fato, se faz muito forte com essa independência. O judiciário é profundamente capturado, algo que estava nas entrelinhas do que eles disseram. A gente precisa perceber também, o Rubens falou que, apesar da erosão da sua legitimidade, da sua percepção pública, o STF hoje, por algum enigma, ainda é muito forte. Na verdade, não é tão enigma assim. A gente sabe, é um enigma para as lentes do direito. Para as lentes da política não é tão enigmático assim. Por que o tribunal aparentemente é forte, mas também não é forte? Porque nesses acordos, nessas acomodações, se torna um tribunal com muitos limites para cumprir o papel que a Constituição deu para ele, que é um papel de protagonismo. Mas o primeiro conceito é de independência judicial. O segundo é de politização judicial.
que também, esse ao contrário da independência judicial, o senso comum diz que politização judicial é um mal, é uma patologia. E, na verdade, a Constituição tem uma programação para o STF, tem uma responsabilidade para o STF, que é de ser protagonista. Não é um problema o STF ser protagonista, isso é seu mandato constitucional. Claro que é uma pergunta de como ser protagonista, porque está no DNA do STF pegar casos politicamente bombásticos. Tem muita coisa para ser reformada na Constituição em relação ao acúmulo excessivo de competências, etc., mas, de qualquer forma, é papel de uma corte constitucional decente em qualquer lugar do mundo ser muito protagonista, não sozinha, mas ser muito protagonista. Então, a politização judicial inaceitável, que é a pergunta que, de fato, precisamos responder. Poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas acho que tem dois tipos de decisão politizada inaceitável. Aquela politização que interfere nas motivações da decisão, né? Decisão casuística, conforme o nome na capa, conforme o parentesco do advogado, conforme os interesses, conforme a ideologia, etc. E existe também uma politização gravíssima que a gente não pode subestimar, e que muita gente tem subestimado para o seu próprio autointeresse, que é a politização da imagem da corte, que é a promiscuidade da corte, que é a conexão pública da corte com interesses poderosos do setor econômico, do setor político, assim por diante, porque isso mina a capacidade da corte de se fazer obedecer, exceto por acordos, vamos dar palavras mais fortes a isso, excesso de uma legitimidade, não é nem sociológica, nem normativa, é uma legitimidade mafiosa. Chame de lobística, mas a legitimidade mafiosa é uma forma da corte simular um certo poder, mas no fundo é uma corte fraca, uma corte capturada, uma corte que toma decisões depois que o acordo está todo montado. Então, a última pergunta que fica é, bom, e reforma? Qual que é a janela de oportunidade de reforma? O Rubens fala, puxa, a gente precisa resolver a crise política. Esse é um argumento parecido com a ideia de que o Código de Ética não dá para fazer, porque antes você precisa reformar o judiciário inteiro. Eu queria fazer um contraponto a isso. Na verdade, de fato, seria ótimo resolver essa crise política, mas se a gente for esperar resolver a crise política para reformar o judiciário, a gente não vai conseguir. A gente precisa ter alguma forma de, gradualmente, peça por peça, construir um judiciário que lide com múltiplas questões. Podemos discutir Código de Ética, podemos discutir o judiciário mais organicamente, e podemos discutir o sistema de justiça, como a mesa anterior destacou. É importante pensar de como a antiética judicial está muito ligada à antiética advocatícia. É isso. Obrigada, professor. Ministra Edilene, por favor. Bom dia. Renovo também os cumprimentos e parto da fala do professor Conrado, que vem nessa esteira aí da doutora Vera, do Gleiser e, na sequência, Vinícius, o ministro, tenho certeza. Eu trato desse tema sempre a partir da leitura da Constituição. A professora Patrícia tem muita razão ao dizer que nós temos na Constituição de 88, suor e sangue de tantas pessoas, de muitas gerações, um projeto político bem estruturado, bem estabelecido. Ali está descrito muito explicitamente qual é o papel do judiciário e por que ele precisa ser independente. O papel do judiciário é atuar a partir da construção do Estado Democrático de Direito, no centro de gravidade dele, o povo. Embora não receba o voto popular, o Supremo também exerce o poder popular a partir de toda a estruturação dos seus provimentos, de toda a estruturação da carreira da magistratura no Brasil. Então, há um comando estabelecido. O judiciário, o sistema de justiça e os demais poderes, para usar uma expressão da própria Constituição, embora sejam órgãos, porque o poder é do povo, esses órgãos todos existem para fazer com que o compromisso que o Brasil adotou com a sua sociedade, com os objetivos estabelecidos no artigo 3º da própria Constituição, se implementem. Então, há um papel pré-estabelecido. O Poder Judiciário tem que ter o compromisso com o projeto de atuar para o povo. Quem é o povo? Essa é outra pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, para verificar se essa representação para o povo tem essa mesma cara do povo. E esse é um ponto que tem sido muito debatido e acho muito necessário, muito importante. É um tema que tem ganhado tração na sociedade brasileira, que é discutir a reconfiguração
não só do judiciário, mas principalmente dele, do sistema de justiça, a partir dessa leitura de que esses órgãos tenham a face Brasilis. E qual é a cara do Brasil? Quem é o Brasil? Não é? Nós sabemos dos números correntes que o Brasil se compõe majoritariamente de mulheres e majoritariamente de pessoas negras. Então, essa fotografia do povo tem que estar estampada no poder, principalmente no poder judiciário. Essa estampa ela é fundamental, não é só para que a fotografia seja agradável, é porque esses espaços precisam ser reconfigurados com a participação da diversidade. Nós precisamos voltar a discutir como é que aproxima-se o judiciário do povo sem a conotação do populismo judicial. E aqui eu coloco também para o nosso debate, ligeiro, naturalmente, o problema da ultra-tecnologização do judiciário, que desintermedia uma função que precisa estar na comunidade, que precisa estar próxima da vida das pessoas. O juízo 100% digital, ele conta de uma história de uma jurisdição que não tem essa cara, essa proximidade e que faz a independência valer para implementar direitos fundamentais. Eu vejo que todos os colegas, e aqui muito agradecida e honrada por estar com todas as pessoas que se manifestaram e que se manifestarão, mas eu vejo fundamental nós falarmos de um projeto de justiça para o Brasil que considere a justiça onde ela precisa funcionar. Nós precisamos falar de um judiciário que abra cada vez mais as portas, não dos prédios. É necessário falar de abrir as portas da sociedade para o judiciário entrar, para o judiciário se aproximar, compreender quem é que no final do dia precisa dessa atividade judicante. Para isso nós vamos ter que discutir gargalos, é verdade, mas as demandas do povo não podem ser um problema, como nós lemos e ouvimos sempre quando se fala dos números que assolam os escaninhos do judiciário. As demandas do povo também não podem ser uma caixinha num computador sendo manipulada por sistemas algorítmicos que nós não sabemos de onde vieram, quem os produziu e qual é o resultado dessa atuação, sem controle, inclusive da própria sociedade, sem controle do judiciário sobre esses sistemas algorítmicos, mas também da sociedade. Então, notem que o ponto de partida, como eu digo sempre, é como a mãe, o ponto de partida e o ponto de chegada é a Constituição brasileira. Obrigada, ministra. Ministro Vinícius, por favor. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui debatendo esse tema com vocês. Eu cheguei um pouco antes dessa mesa, pude acompanhar aqui o debate anterior, e que era um debate sobre uma dimensão da integridade, né? A dimensão da ética, do comportamento. Durante muito tempo, o debate sobre integridade das instituições, de uma maneira geral, teve associado a essa dimensão ética, principalmente, se não muitas vezes apenas associado a essa dimensão ética. E hoje, o debate sobre a integridade ele extravasa, né, esse campo da ética que normalmente está associado à discussão de corrupção no sentido amplo, né. Hoje, quando a gente pensa uma instituição íntegra, a gente está falando de uma instituição legítima, de uma instituição que tem direito de fazer aquilo que ela faz, de uma instituição que, além de ter esse direito, ela tem um compromisso com esse propósito. A gente pode traduzir isso como efetividade daquela instituição, das missões daquela instituição. É uma instituição eficiente, que lida bem com os recursos econômicos do qual dispõe. E também é uma instituição resiliente, é uma instituição que recebe pressões, porque todas recebem, privadas ou públicas, absorve, canaliza aquelas pressões que ajudam a gerar valor para aquela instituição e repele aquelas pressões que não devem ser absorvidas, né? É uma ilusão achar que pressões não existem, não vão existir sobre qualquer instituições. Quando a gente olha a integridade dessa perspectiva e olha, por exemplo, o sistema judiciário,
a gente está falando aqui muito do Supremo, como é que a gente vai pensar e como é que se pensa a canalização desse conceito de integridade para a missão institucional, para o desenho institucional daquela instituição dentro dos parâmetros da Constituição, né? E olhando para o fenômeno da politização no seu aspecto negativo, como uma ameaça a essa ideia de integridade, como que nós podemos fazer para poder lidar com esse dilema? Eu queria propor, o Rubens falou de propor um argumento, eu também queria propor um argumento aqui, né? Eu acho que um dos caminhos que a gente tem dentro do Supremo para, sem descuidar dos desafios que o Rubens mencionou sobre a questão das crises políticas e assim por diante, mas para, a despeito disso, tentar avançar no tema da integridade dessa perspectiva, é nós olharmos para os processos estruturais, para aqueles processos que o Supremo designa como estruturais. E por quê? E aqui a gente pode falar, por exemplo, do caso das emendas, que é um processo estrutural hoje talvez o mais famoso deles. Lá para trás a gente podia olhar para o que aconteceu com a atuação do Supremo na Covid, que também foi um processo estrutural, saúde indígena, sistema penitenciário, todos esses temas que se transformaram em processos, nasceram ou se transformaram como processos estruturais no Supremo. Por que que eu acho que aqui a gente tem um caminho para fortalecer a integridade do Supremo, para se pensar a integridade do Supremo? E do sistema judiciário também, por derivação. Primeiro porque, nesses processos estruturais, é onde a política e as políticas públicas ficam indissociáveis. Os conflitos políticos, eles se apresentam na discussão sobre políticas públicas, né? Então, esse é um primeiro ponto. E a politização do judiciário, olhando para o debate sobre políticas públicas, é a politização que o Conrado acabou de mencionar como aquela que estava programada na Constituição de 88, a Edilene também mencionou isso. Ninguém esperava que, a partir da Constituição de 88, isso não acontecesse, isso aconteceria. Então, essa é uma primeira questão. Segundo lugar, porque o tema das políticas públicas, ele permite aferir todas essas dimensões da noção de integridade. E aí eu concluo, né? Você tem todo o ciclo da política pública sendo discutido dentro de um processo estrutural. Aí você tem o diagnóstico do problema, você tem o planejamento da solução, você tem a implementação da solução, depois você tem o monitoramento, a prestação de contas e a correção de rota. Tudo isso dentro dessa noção de processo estrutural. E eu acho que com isso, se nós pudéssemos aprofundar a discussão sobre os processos estruturais, a gente teria um caminho, aprofundar no sentido de propor métodos, propor fórmulas de negociação, propor formas de controle, né, porque no limite é disso que a gente está falando, né. Eu acho que em tudo nós conseguiríamos, se olhássemos para o processo estrutural e buscássemos o seu aperfeiçoamento. Tem avançado isso o Supremo, nisso o Supremo a gente consegue ajudar, digamos assim, nessa agenda de integridade mais ampla. Obrigada, ministro. Eu vou até seguir aproveitar o seu gancho para voltar aqui para a professora Vera. Acho que o Rubens falou um pouco disso também, né? As negociações em ADIs, muitas vezes são essas ADIs que se transformam nos processos estruturantes que a gente vê no Supremo. Tem esse lado que o ministro falou, né, de poder ter uma supervisão judicial, digamos assim, desses temas, do início até justamente essa correção da rota aí que pode ser necessária, mas também tem uma parte crítica, né, sobre em que medida o Supremo pode entrar ou não nessas negociações. Eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre a avaliação que tem a respeito dessa nova, digamos, atribuição que o Supremo tem crescido no Supremo, né, em processos como a Covid, a saúde indígena. A gente viu, tem uma, acho que com o ministro Flávio Dino, sobre políticas ambientais, né, no Pantanal e na Amazônia, outras tantas que a gente tem visto, como, por exemplo, a do orçamento secreto. Queria a avaliação da professora a esse respeito. Então, eu acho que os processos estruturais trazem
como disse o Vinícius, uma alternativa interessante. Eles têm sido utilizados em alguns casos, como, por exemplo, da Covid, para trazer uma solução compartilhada e melhor. Agora, para mim, isso não se confunde, não significa que a Constituição possa ser negociada, por exemplo, em sede de ADI ou de qualquer ação constitucional. Muito pelo contrário, né? Eu acho que aqui nós temos, até um certo consenso em relação a isso, uma certa crítica de que o que tem se chamado de solução negociada ou negocial no âmbito do controle de constitucionalidade, para mim, é um absurdo. Não tem previsão constitucional para isso. Para mim, do meu ponto de vista, fragiliza o papel da Corte, abre espaço não só para algo não previsto, mas abre espaço, enfim, é uma janela para não fazer esse compartilhamento decisório que acontece nas ações estruturais, mas para a defesa de interesses muito específicos, que estão fora da alçada do que é dado a uma Corte Constitucional fazer. Então, assim, eu sou profundamente crítica em relação a essa ideia de negociação. Essas audiências de conciliação que têm sido chamadas. Faz parte desse processo. Eu acho que os diálogos entre as instituições são desejáveis, acho que os processos estruturais podem ser interessantes na relação, como disse o Vinícius, para construir saídas compartilhadas, mas acho que isso é uma coisa. A outra coisa é o que vem com nome assim, que dá margem para muita coisa, é chamar de negociar, trazer a negociação para as ações constitucionais e para o controle de constitucionalidade. Não tem nem previsão na própria Constituição para isso. Certo. Essa é a minha percepção. Voltaremos, sem dúvida, a esse debate ao longo do painel. Professor Rubens, o senhor falou da solução para a crise do STF, né, não se dissociar, então, dessa crise política que a gente tem visto. E a gente sabe que muitas das questões que chegam para a decisão do Supremo é por conta dos próprios partidos políticos terem legitimidade, independentemente da sua composição no Congresso, de ajuizar, né, uma ação contra uma lei que foi aprovada no Congresso. O senhor acha que existe margem para um redesenho disso, para limitar essa lista de entidades e, enfim, organizações que podem acionar o Supremo? Qual é a solução, afinal, para evitar a politização que muitas vezes chega para o Supremo por iniciativa do próprio Congresso? Obrigado, Luísa. Eu acho que, em primeiro lugar, agradecer que a sua dúvida me permite esclarecer uma coisa. Não acho que a solução política vai anteceder a solução do Supremo, porque esse é o argumento conservador da situação sempre, né? Então, é sempre um problema anterior. Não, é ao mesmo tempo para não descuidar. E porque, por exemplo, essa situação da negociação, né, a gente tem que perguntar, né, e o que é expor? Né? Porque existe uma negociação que é viável. Você tem uma decisão e você junta as partes para fazer alguma coisa de execução. É um prazo, é estender, sabe? Era um concurso público que ia acontecer num sábado, caiu granizo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter uma decisão colegiada do tribunal sobre demarcação de terra indígena e depois você passa a ter, com algumas partes, uma composição dentro do gabinete de um dos ministros, para rediscutir o que foi decidido e fazer um acordo. Então, além da concentração evidente de poder, sem accountability, sem controle republicano, sem controle democrático, sem transparência, que reproduz a simetria de forças que tem no legislativo, por que os agentes políticos topam discutir ali ao invés de discutir isso no Congresso? Né? O que a gente fala de o backlash institucional clássico? Fala assim, um certo grupo ganhou no Supremo, vai vir o outro grupo, vai se articular no Legislativo e vai passar uma emenda constitucional, vai fazer uma retaliação institucional. E não vi para dentro do Supremo um terceiro round de rediscussão
das forças políticas. Então, entender um pouco o que é isso, porque se a gente, por um milagre, tivesse ministros que topassem de hoje para amanhã, quebrei um negocinho lá, é um desejo, eu não quero que sejam todos ortodoxos, ninguém mais faz nada de política. Ia dar uma bagunça tão grande, tal como está hoje, porque está tão desorganizado, que é o cenário político, que eles iam ser chamados a arbitrar de novo. E a tentação de concentrar poder, exercer poder, me parece que iria voltar. Então, eu acho que essas coisas andam juntas. E só uma coisa, tem uma ambiguidade do Supremo que é as mesmas características do Supremo institucionais que são capazes de dar abertura democrática, proteção à democracia, resposta rápida, proteção de minorias, são as mesmas características que, se tiverem uma conjuntura errada, ameaçam a democracia, ameaçam as minorias, tornam ele capturável, né? Então, eu acho que é por isso que às vezes a gente fala assim, o STF virou a Geni, né? E aí todo mundo adora falar mal da Geni, mas assim, na hora que a gente precisa, é ela que nos salva, ela nos redime, e no dia seguinte, mas... Então, assim, tem um problema que não é um ministro X, um ministro Y, tem um problema de desenho. E a gente tem um desafio do nosso sistema constitucional que ele exige capacidade de coordenação. E desde o orçamento secreto, a fragilização dos líderes partidários, dos partidos, etc., se compõe o mesmo problema, e esse poder se concentra onde? No Supremo. Muito bem. Professor Conrado, o senhor falou sobre essa preocupação, né, com, por exemplo, os eventos, né, como o Fórum de Lisboa, por exemplo, e como o Supremo acaba ficando suscetível a interesses econômicos, empresariais, enfim, como o senhor falou a palavra promiscuidade aí dessas relações. Ao mesmo tempo, várias vezes foi citado isso ao longo aqui dos painéis, a desaprovação recorde do STF, segundo o Datafolha, de 40%, que é o pior patamar da série histórica. Eu queria saber se, obviamente, esses dois pontos parecem estar conectados, né, para essa crise de imagem do Supremo. O senhor seguidamente fala também que parte dos ministros age com uma certa soberba em relação à necessidade de ter um código de ética ali para o STF. Queria que o senhor fizesse uma correlação entre esses pontos. Tá, eu faço sim, mas queria fazer só uma nota de rodapé, porque às vezes aqui, mesa com um monte de especialista, há certos debates técnicos que eu acho que para a nossa audiência pode ficar pouco claro, porque tanto o Vinícius quanto o Vera tocaram numa distinção muito fundamental, e que eu queria reforçar essa distinção. Processo estrutural não é processo de negociação, são coisas diferentes. Então, acho que eles acabaram parecendo ser coisas mais ou menos semelhantes, e, na verdade, processo estrutural surgiu no mundo da jurisdição constitucional em tempos recentes para lidar com problemas, de fato, que envolvem múltiplas instituições que estão falhando, estão se omitindo, estão sem recurso, etc. O tribunal entra no jogo não para fazer a jurisdição clássica, que é isso é constitucional, isso é inconstitucional, acabou o caso, vou embora, vamos para o próximo. O tribunal entra para entender o problema, chama as instituições, cria regras intervenientes e procedimentais, estabelece cronograma, mas ela continua com a jurisdição, é uma jurisdição meio continuada. Ela não termina com é legal, é procedente, é constitucional, é inconstitucional. Isso é complexo, é pesado, dá uma responsabilidade enorme para um tribunal, mas isso não deixa de ser jurisdição, ainda que seja uma jurisdição continuada em microdecisões do manda fazer, manda obedecer, você me cumpre esse direito à saúde que você não está cumprindo, enfim. Ele entra na política pública e tem todas as dimensões que o Vinícius ressaltou. Negociação de direitos fundamentais é outra coisa. Não tem nada a ver com jurisdição continuada, tem a ver com renúncia da jurisdição. E não é renúncia da jurisdição de um juiz trabalhista que põe empregado e empregador para negociar e chegar a um acordo num caso. Que, em termos de diversos tipos de casos na justiça, levam a esse tipo de situação. Negociação entre as partes. Está tudo certo aí, em âmbito privado. Em termos de direitos fundamentais, você não negocia seu próprio direito. O torturado não negocia com o torturador o direito do torturador de torturar. E assim por diante. Isso é muito trivial. E não trivializemos e não confundamos isso. O que o Supremo faz com direitos indígenas é muito grave. Ele põe ruralista, governador de estado ruralista e um indígena fake ali para negociar. Então, é muito grave isso. Queria ressaltar isso. Não tem nada a ver com o processo estrutural. Bom, código de ética e promiscuidade. Eu acho que a correlação entre queda absurda da imagem
do Supremo em especial e da Justiça em geral, que sempre vem a reboque, e o Fórum de Lisboa e a promiscuidade, não tem um método científico para mostrar essa causalidade. Os processos sociais são mais complexos, mas me parece muito óbvio que, junto com muitas outras variáveis explicativas, essa exposição de ministros com os poderes econômicos mais influentes do país, que não é só um encontro, não é só um jantar, não é só um encontro de cordialidade, é a instrumentalização de amizades artificiais que vão gerando desconfiança, e não é só desconfiança, né? Quando você vê que isso resulta em decisões favoráveis a esse poder, você vê que você não tem a prova de que foi isso que determinou, porque essa prova a gente nunca vai conseguir ter, e não é disso que conflitos de interesse tratam. Conflitos de interesse não tratam de uma prova de que esse poder influenciou a decisão. Conflito de interesse é um fator objetivo. Essas pessoas têm interesses em comum e essa pessoa pode influenciar essa decisão, que precisa ser independente. Essa pessoa precisa estar fora, esse decisor precisa estar fora do jogo. Portanto, conflito de interesse, há um certo cinismo de ministro quando fala, não tem conflito de interesse. Veja aqui, essa decisão que eu também não fui nada influenciado. Mas não é isso que a gente está perguntando, ele distorce a natureza da pergunta. Quando se pergunta se tem conflito de interesse, eu não estou perguntando se ele foi influenciado. Estou perguntando se um juiz pode sentar-se à mesa com um empresário que tem, ou poderá ter, e sempre poderá ter, um caso de muita importância para o Brasil na sua mesa. Então, o Código de Ética, em nenhum momento, foi vendido como panaceia e como um remédio final e absoluto para os problemas. É um ponto de partida, não é ponto de chegada. E a recusa de um código de ética mostra mostra soberba, mostra uma certa, até mesmo a ingenuidade política, porque se eles fossem espertos, eles pegavam um código de ética e manipulavam como queriam. Mas nem isso eles foram capazes de fazer. Eles não querem que o debate público toque em questões que vão expô-los, né? Porque assim, é muito elementar as relações de conflito de interesse. E eu nem vou citar aqui casos mais recentes de advocacia de parente, etc., porque é muito óbvio, e o país não está debatendo isso. Não está debatendo porque, de fato, o STF é muito poderoso, não é porque nós somos covardes. Covardes talvez sejam eles, e intimidatórios, autoritários, porque é muito óbvio. Para qualquer pessoa na rua que você pergunte sobre conflito de interesse, você explica, sentar-se com o advogado, a esposa, etc. Não dá, né? Então, acho que o Código de Ética é muito importante. E óbvio que não resolve todos os problemas, óbvio que não é reforma do judiciário. Mas subestimar a importância do Código de Ética é uma forma de não fazer nada. Claro. Ministra Edilene, queria aproveitar a sua experiência no Tribunal Superior Eleitoral para trazer um pouco essa questão das eleições, né, e do papel da justiça eleitoral dentro dessa questão da independência e da politização judicial. Bom, a gente sabe que a Justiça Eleitoral se prepara para mais uma missão, aí, uma eleição geral para ser organizada, já está sendo organizada agora para outubro. A gente teve, na gestão do ministro Alexandre de Moraes, uma postura muito rigorosa ali quanto à questão de fake news, remoção de conteúdo, e agora a gestão do ministro Cássio prometendo um pouco mais de autocontenção, apesar de algumas decisões aí que foram controversas. Na sua avaliação, qual é o melhor caminho para garantir a lisura do processo eleitoral, sem interferir demais, sem que as decisões do TSE interfiram demais na disputa política? Bem, obrigada, mas eu preciso voltar uma fração de segundo nas questões anteriores. Primeiro, que a ideia de processo estrutural é um apelido para algo que já existe entre nós há bastante tempo, que chama processo coletivo. Que no Brasil tem um déficit de representação brutal, porque o povo efetivamente não participa do processo coletivo. O controle de constitucionalidade, ele passa pelo processo coletivo. Mas, diferente da proposta, e aí peço desculpa aos meus colegas, de redução dos legitimados, eu defendo a tese de que tem que colocar explicitamente o primeiro legitimado de todos, que é o cidadão, que é a cidadã. Não está lá descrito no artigo 103 da Constituição, porque é implícito a partir da ideia de democracia. Então, talvez menos aquela lista de pessoas que atuam nos seus interesses específicos, faltaria a descrição nítida de que a cidadania pode e deve procurar no juízo supremo se ela se submete à Constituição. Sobre negociar.
negociar não é negociata. A Constituição brasileira diz que deve ser da lógica trabalhar os conflitos de modo a buscar consensos possíveis. Parte do afogadilho que passa o judiciário talvez se aplicasse bem à ideia das técnicas alternativas de resolução de conflitos. Não necessariamente o aprisionamento da conciliação pelo judiciário e jamais renunciar ao processo, mas essa ideia de antessala do judiciário para a solução de conflitos e na busca da construção de consensos possíveis à luz do sol, essa ideia é muito interessante, é muito importante. Ela não pode ser demonizada. E ainda quanto o que parece ser o cenário político eleitoral. O TSE tem uma função muito interessante, que é a de construir normativas específicas para os pleitos, por meio das suas resoluções. A resolução que trata da propaganda eleitoral e da relação da própria justiça eleitoral e da própria democracia participativa com as big techs, dá um bom exemplo de como construir uma arena em que seja possível fazer o diálogo sem a negociata. O TSE tem se reunido, é público e está sendo divulgado amplamente, e talvez aí o sistema de justiça devesse participar mais, a OAB inclusive, o Ministério Público junto, mas o TSE tem cuidado, por exemplo, de chamar as big techs para a entrega dos planos de conformidade, que é uma obrigação legal dessas plataformas. Para dizer, a segurança, por exemplo, da propaganda das mulheres, a segurança do debate público das pessoas que querem efetivamente participar, precisa ser um compromisso prévio das plataformas. O assunto da desinformação como um negócio que alimenta bem esse circuito, né, midiático virtual. É preciso enfrentar, e eu penso que esses diálogos, essas conversas e esses regramentos específicos podem muito fortemente contribuir para uma certa contenção dessa pretensão de disseminar discórdia para a captura do poder. Agora, eu também não creio, Luísa, colegas, minha querida amiga Vera, eu também não creio nessa construção de soluções a partir da imposição pura e absoluta. E aqui a necessidade, talvez a Justiça Eleitoral precise dar um passo adiante nesse sentido, a necessidade de chamar a sociedade para participar dessa conversa. As pessoas usuárias têm que se sentir interessadas. As escolas judiciais eleitorais têm que investir mais na formação, na educação política e nesse desejo de participar, até para se preparar e, de alguma maneira, contribuir para conter esse cenário que nós estamos vendo. Obrigada, ministra. Ministro, o senhor falou sobre a integridade não ser apenas sobre ética, né, e combate à corrupção, mas também a legitimidade na ponta, a efetividade de cumprir as missões, né, de cada instituição. E um desses processos estruturais que o senhor mencionou justamente é o orçamento secreto, que é um assunto comum ali entre os três poderes. A CGU atua bastante nessa área, nas auditorias de algumas das emendas. Como é que o senhor prospecta, né, essa questão das emendas parlamentares, diante do fato de que muitos assuntos ainda estão pendentes de julgamento no Supremo, como a gente falou na mesa anterior, a questão das emendas impositivas, e como isso acaba, de alguma maneira, também sendo uma pauta muito frequente nas discussões sobre integridade. Todo mundo aqui antes de mim falou assim, eu vou responder a pergunta, mas deixa eu voltar aqui no ponto. Tá? Eu vou fazer um pouco isso, mas tem a ver com a resposta da tua pergunta. Tem uma questão que eu acho que é relevante quando a gente fala sobre o Supremo voltar a um determinado modelo, né? O Rubens chamou de ortodoxia, né? A gente pode usar essa expressão, que eu acho que vale a pena a gente problematizar um pouco. Quando nós identificamos essas situações, e aqui, obviamente, eu não estou falando de direitos fundamentais, vamos pegar essa questão das emendas, ou vamos pegar uma questão de direitos fundamentais, a discussão de um processo estrutural sobre o sistema penitenciário brasileiro. Lá atrás,
o que talvez fosse uma decisão ortodoxa do Supremo em relação a uma situação como essa? Se ele recebesse a ação, né? Primeiro, ou dizer que, dá uma declaração, como o Conrado mencionou agora há pouco, o Estado das penitenciárias brasileiras é inconstitucional, ponto final, se virem aí, Legislativo e Executivo, para resolver o problema. Ou dizer, isso não é um problema meu, né? Isso é um problema orçamentário, de decisão de alocação de recursos, que é um problema do Poder Executivo na relação com o Legislativo, na construção do orçamento. Isso era um Supremo tipicamente ortodoxo lá atrás, né? Eu acho que essa ortodoxia, pelo menos na minha opinião, talvez ela não deva se colocar hoje, né? Nessas situações de processos estruturais. No caso das emendas, se a gente retomar a discussão um pouco, ela começa com uma decisão dizendo o orçamento, aquilo, a IP9, o que se convencionou chamar orçamento secreto, é inconstitucional, né? Pelos motivos vários que a gente conhece, falta de rastreabilidade, opacidade, leia-se, falta de transparência, falta de critérios técnicos na alocação dos recursos. Muitas vezes um debate que vale, por exemplo, não tanto para a RP9, para a emenda PIX, sobre a própria necessidade ou não de dizer qual é a destinação do recurso e tudo mais, e monitorar e prestação de contas e assim por diante. O que o Supremo observou? Que aquela decisão não era suficiente para voltar a um estado anterior, né? E aí transformou isso num processo estrutural, e o processo de negociação que se instaurou não foi um processo de negociação em que o Supremo negociou a decisão dele, né? O Supremo colocou o Executivo e o Legislativo para sentarem e dizerem, a partir desses parâmetros que eu estou estabelecendo, o que vocês vão propor para resolver o problema relacionado às questões do orçamento secreto. Porque, veja, nós tivemos uma transformação estrutural, né? Saímos de 5% para 20 e poucos % do orçamento, o Beto falou 25%, acho que talvez seja um pouco menos, que é destinado via emendas parlamentares. Então, é uma transformação estrutural. E o modelo de destinação, mais ainda, aumenta ainda essa transformação estrutural. Não tem como você resolver um problema estrutural ou lidar com uma transformação estrutural sem uma ação estrutural. Sim. É impossível, né? E aí a CGU entra nessa história em duas dimensões. Uma dimensão que eu acho que tem claramente um impacto estrutural, que é a dimensão de garantir que o portal da transparência, viabilizar que o portal da transparência insira todas as informações relativas à execução orçamentária, que é, enfim, a dimensão da rastreabilidade da transparência. Isso a gente fez, está fazendo, né, vai ter que fazer, não é um trabalho que vai terminar. E uma segunda dimensão é a auditoria, né? E aí tem um debate sobre se ela tem ou não tem uma dimensão estrutural, porque é o seguinte, Luísa, a gente tem mais de 5.500 municípios no Brasil, né? Você tem uma dificuldade de resolver problema estrutural com auditoria. A gente auditou mais ou menos, vai chegar até o fim do ano, mais ou menos a 80, 100 municípios, né, de 5.500. Então, assim, você vai identificar, e já tem identificado nessas auditorias, os problemas que nós já conhecemos, né, de falta de transparência, de uso inadequado de alocação dos recursos, falta de critérios técnicos para alocação dos recursos, mas isso vai ter que ser resolvido também estruturalmente, a despeito de algumas dessas situações virarem questões criminais, mas aqui eu não vou entrar. Aí é papo para outro seminário que a gente vai ter que fazer. Não é papo para seminário. Bom, só depois de acontecer. Depois da gente fazer, antes, na verdade, das considerações finais, queria lançar uma provocação rápida para cada um responder assim num minutinho, aproveitar esses minutos que faltam, sobre o que é mais urgente hoje na avaliação de cada um em relação à construção de uma solução
para essa questão da independência e da politização judicial? O que é o primeiro passo que você faria na sua reforma, professora Vera? O Código de Ética. Para mim, é enfrentar esse desafio, aceitá-lo como um desafio, construir de uma maneira colegiada, democrática, ouvindo a sociedade, enfim, fazendo autocrítica. Para mim, o Código de Ética. Bem, professor Rubens. Para mim, seria uma aposentadoria com quarentena absoluta, para sempre. São pessoas com poder demais, que distorcem o campo onde elas estão. No máximo de ser professor, dar aula, uma coisa inofensiva, para o lugar de fala. Mas que não vai, mas não volta mais. Não é questão de não volta mais. Eu acho que isso é crucial, até para ser o fim de carreira, um topo de carreira, e reformular o que é o processo seletivo de ministro, hoje profundamente desinstitucionalizado, ser mais institucionalizado, ter mais debate público, mais transparência, e por aí vai. Professor Conrado. A Vera falou em Código de Ética, o Rubens falou num item do Código de Ética, na verdade, porque não tem Código de Ética que não trate de um sistema de quarentenas, e tem um debate muito interessante. Ele disse apenas de um, que é a quarentena na saída. O que mais do que quarentena é impossibilidade de advogar no tribunal. Isso é uma medida que vale em muitos países. A gente tem que pensar em quarentenas na entrada da carreira, quarentenas, enfim, diferentes tipos de quarentena. Eu diria, assim, insistindo nessa medida daquilo que o Supremo por si só pode fazer. E não necessariamente é mais fácil porque o Supremo por si só pode fazer, porque são justamente eles que estão resistindo a isso. Às vezes, ir pelo Legislativo, é também possível fazer um Código de Ética do STF pelo Legislativo. O Supremo vai gritar, falar que isso vai ferir a independência, mas é possível, já tem PL de Código de Ética pelo Legislativo, isso é possível de fazer. Mas acho que é isso. Esse é um primeiro passo, e entre tantos possíveis. Acho que não dá para definir teoricamente, em abstrato, qual é o primeiro passo mais relevante. É um cálculo político, e acho que a sociedade civil está envolvida, a OAB está envolvida, a OAB, inclusive, faz a autocrítica sobre o papel da advocacia. Então, é o caminho que a história nos coloca. Obrigada, professor. Ministra. Eu vou seguir a vibe. Eu acrescentaria que, ao lado do Código de Conduta para a Magistratura, o Código de Ética para a Inteligência Artificial aplicada ao sistema de justiça, principalmente no judiciário. Nós precisamos trabalhar com um assunto fundamental que envolve auditabilidade das decisões produzidas no judiciário com os sistemas algorítmicos, principalmente preocupadas e preocupados com a eficácia dos protocolos para o julgamento com perspectiva de gênero e raça. Perfeito. Ministro. Eu vou levantar um ponto que a Edilene levantou nas falas anteriores dela, que é uma agenda robusta e pervasiva no sentido de alcançar todo o judiciário relacionada à diversidade, à implementação de uma agenda de diversidade. Muito bem. Vamos agora para as considerações finais. Professora Vera, o seu encerramento. Eu reforço o que eu disse no início. Acho que a gente tem que pensar a independência como uma qualidade da nossa democracia constitucional. Portanto, eu acho que essa reflexão não tem que estar só nas Cortes Supremas, enfim. Eu acho que o Judiciário, de uma maneira geral, tem que compreender melhor o que independência significa, tem que compreender que empoderar decisões personalistas, opacidade nas decisões, falta de razões públicas é um fator importante, quer dizer, e contra isso significa dar um outro viés à independência judicial. No caso do Supremo Tribunal Federal, a politização não se confunde com o viés político dos casos que chegam para o seu enfrentamento e decisão. E eu acho que a gente tem hoje uma ideia, acho que o Supremo está contaminado por uma politização que é nefasta, né, que joga a competição política que não é própria do judiciário para lá. Acho que o Rubens já falou disso, acho que isso é muito ruim.
porque daí começam as trocas, as negociações, que vão impactar nisso, que a Edilene chamou de negociata, né? Não é o que se quer. E, assim, eu não vou ser tão otimista no sentido, como é que é, da esperança... realista esperançosa. Não, eu quero seguir crítica, né? Acho que o nosso papel é esse. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, professora. Professora Rubens. Bom, eu diria que o estado hoje do Supremo com a política, que é misterioso só com a lente jurídica, ele, apesar da capacidade das nossas elites de compor ser extraordinária, ela deixa o Supremo num lugar muito frágil, porque a força dele que existe hoje, e é tremenda, mesmo sem a legitimidade sociológica, ela depende de uma conjuntura. Pode um dia ter um escândalo, pode um dia ter uma demanda eleitoral fortíssima, pode ter uma mudança de correlação de forças, e daí quando for assim vai ser de uma vez, assim, ó, bum. Né? Então a gente não vai ver um processo, a gente vai ver uma derrubada do STF. Então, por mais que hoje ele seja funcional e uma série de atores tenha tido a capacidade de se articular e prever e conseguir operar, se isso vira mal para todo mundo. Então, é uma pauta do país, não é um problema deles. É um problema de todos nós. E acho que quem quer pensar 75 anos adiante, o setor de infraestrutura, o setor disso, o setor daquilo, não tem se o Supremo colapsar, porque é bagunça do sistema político na primeira ordem. Professor Conrado, por favor. Eu queria reforçar a ideia de que, assim como nós não se constrói um judiciário, um sistema de justiça antirrepublicano, magistocrático e promíscuo numa canetada, não se desconstrói, não se transforma isso numa canetada de um PL, de uma PEC, de uma resolução. Então, acho que precisa entender que isso é um esforço de longo prazo, um esforço de gerações. Foram gerações para construir isso que a gente tem. Então, não adianta pensar que há uma varinha de condão que transforma tão profundamente, porque o problema é profundo, e problema profundo, claro, precisa de coisas urgentes, precisa de medidas, precisa de PEC, precisa de PL, precisa de tudo isso. Mas o esforço de reforma exige mobilização de longo prazo, profunda, com envolvimento da sociedade civil, com envolvimento da esfera pública. Isso não vale só para o judiciário, isso vale para pensar o Brasil do futuro. Mas é isso, acho que falamos aqui de código de ética, falamos aqui de reforma, mas quando se fala em reforma, precisamos pensar mais profundamente em transformação. Isso a gente tem que olhar para ensino jurídico, é fundo mesmo. Não é para dizer que, não, antes resolvamos aquilo para resolver isso, mas é só para saber que se ano que vem a gente consegue uma modesta PEC, a gente mal começou. E se a gente ficar satisfeito com isso, vai ser a maior contribuição que a gente dá para que tudo fique como está. É isso. Obrigada, professora. Ministra. Luísa, muito obrigada aos colegas, aos amigos, às pessoas que nos acompanham. Eu acho que é fundamental nós falarmos nessa ideia de transformação, estou com o Conrado, não basta reformar, é preciso dar uma outra forma. Nós precisamos falar dessa ideia para um judiciário democrático, forte e representativo. Ele precisa ser forte quando, por exemplo, rechaça o negacionismo e o autoritarismo. Ele é representativo quando ele traz para dentro de si a sociedade brasileira. Quando ele nega o papel, a feição, aliás, de um escritor aqui paulista, com uma tese belíssima, nega essa feição de nobreza togada. Ele também é democrático quando ele entende que a função dele é atender a sociedade, não o inverso. Ele se torna democrático quando ele deixa transparecer nos seus argumentos quais são os móveis das suas decisões. Ele é democrático quando ele cumpre o papel de órgão colegiado e decide, não só porque tem alguma coisa sendo televisionada, mas ele decide porque ele entendeu que o papel dele é implementar direitos fundamentais para que nós possamos falar de outra realidade. Esse país lindíssimo é extremamente desigual e nós precisamos colocar a nu essa desigualdade para a intervenção do órgão que a Constituição disse que tem a função final de implementar direitos fundamentais. Nisso eu creio, mas eu não creio nessa possibilidade sem participação popular. Eu não creio nessa outra forma sem o povo envolvido, sem o povo entendendo que também é seu lugar debater o que sucede no sistema de justiça em geral, o que sucede no judiciário brasileiro, o que sucede no Ministério Público,
como a advocacia pública e privada funciona, como executa e desempenha a função de colaborar com a missão de prestar justiça de modo efetivo, de modo eficaz, em que medida essas instituições, que são financiadas com o dinheiro do povo, trabalham para esse mesmo povo e para a implementação desse projeto de Estado democrático de direito, que me parece ser a única perspectiva para que algum direito se efetive para essas imensas maiorias excluídas. Obrigada, ministro. Ministro Vinícius, por favor. Não, acho que a última mensagem que eu podia passar aqui é a ideia de que essa agenda de integridade que é tão cara a nós, lá da CGU, ela não é um ornamento moral, né? Ela é fonte de construção de instituições com essas características que todos nós mencionamos aqui agora há pouco. E essa construção ela não é uma construção simples, porque, no limite, ela é uma construção de confiança na relação entre os poderes, na relação entre os poderes e a sociedade civil. E confiança é o que, no fim, gera previsibilidade, previsibilidade é o que gera segurança jurídica, e que é aquilo que a gente espera quando nós estamos sempre discutindo a aplicação do direito, né? Consistência na interpretação, integridade no processo, coerência nas fundamentações que são utilizadas. Isso vale tanto para processos que geram decisões binárias de sim ou não, quanto para processos que têm essas características mais complexas e estruturais que a gente mencionou agora há pouco, né? A importância da rigidez da jurisdição está em jogo, e o direito é um pouco isso, né? A aplicação do direito é a disputa sobre o sentido da norma, né? Sobre a construção na norma. E a gente precisa ter um ambiente em que isso seja feito dentro de parâmetros que a sociedade consiga avaliar, né? As fundamentações, os rigores e tudo aquilo que a gente mencionou agora há pouco. No fim, é o que constrói legitimidade, é o que constrói a nossa democracia. Obrigado. Muito bem. Agradeço a todos pelas excelentes discussões aqui sobre independência e politização judicial. Com isso, a gente encerra a segunda mesa e o primeiro dia do seminário O Judiciário em Debate, Integridade, Eficiência e Justiça. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigada.